A reforma da Previdência posta hoje para o Brasil, não existe nenhum país do mundo que tenha feito uma reforma desta dimensão. É a primeira vez que está se vendo uma reforma que liquida literalmente a aposentadoria e vai mais além. Ela liquida também as pensões, ou seja, vai desagregar completamente as famílias no futuro e o desastre vai ser muito grande para a sociedade brasileira, em especial para a classe mais baixa. O governo alega ser necessária essa reforma para tapar um rombo ou subsidiar o que ele diz que vai faltar para pagar os benefícios. Primeiro era preciso que o governo mesmo e a própria sociedade e a imprensa colocasse claramente o que é a Previdência, porque nem isso é colocado para ninguém. Na verdade, você tem hoje na base da pirâmide a grande Previdência, que está incluída dentro da Seguridade Social, que é o regime geral de Previdência, que é vinculado à Seguridade Social. Isso é uma coisa. E é essa que ele ataca centralmente. E vai para as outras, porque ele unifica esse regime geral ou seja, os pontos passam a ser todos iguais no regime geral e no regime próprio. Então, quando fala em rombo da Previdência, primeiro era se falar se está falando da Previdência própria ou do regime geral. Na Previdência própria dos estados e dos municípios, que hoje você só tem 2.000 e poucos municípios na Previdência própria, porque os demais já estão também no regime geral, os estados e os municípios, você tem um rombo grande, porque ele não foi criado por uma questão simplesmente de ser desviado dinheiro aleatoriamente. Não, é uma história. A Previdência no setor público, aí sim, ela é uma Previdência de repartição simples, que o ativo paga o aposentado. E ao longo da história, isso nem contribuição existia no primeiro momento, e num segundo momento, quando foi vertida essas contribuições, os gestores levaram, desviaram, aplicaram em outra coisa. Então você liquidou essa Previdência própria, isso é uma coisa. Agora o regime geral, que é o rombo da Previdência, se refere ao regime geral. O regime geral é formado por um tripé. É Seguridade Social, que vai Previdência, Assistência e Saúde. Então, quando você pega, por exemplo, se você pegar a contribuição puramente simples da Previdência, do regime geral, e o que pagou, há um rombo, na verdade, não paga. Por quê? Porque a Seguridade é mais complexa. Ele envolve todos os pagamentos sociais, envolve Bolsa Família, envolve envolve a saúde. Portanto, por exemplo, em 2015, quando você junta a Seguridade Social como um todo, a arrecadação ela superou a despesa em 15 bilhões. Aliás, desculpe, em 11 bilhões. Esse é o tamanho que foi o menor da história, quer dizer, começa a aproximar. Na verdade, a Previdência Pública brasileira, e a Previdência de um modo geral, ela precisa de ajustes, sim. Agora, quais são os ajustes que precisam ser feitos na Previdência? Primeiro, precisava acabar com as isenções fiscais que existem hoje dos grandes conglomerados. Esse é um problema que leva a Previdência para isso. Seria cobrar corretamente os débitos de mais de 265 bilhões que se deve à Previdência brasileira. Seria ajustar melhor sua arrecadação, com um quadro mais especificado, com mais fiscais, mais profissionais para fazer a fiscalização direta. Então, esses fatores, você equilibra a Previdência, não há esse problema. No entanto, o que está sendo feito é um desmonte completo. Significa, assim, você empurra a grande massa da pobreza brasileira, dos mais pobres, não terão direito à aposentadoria, morrerão antes de chegar a essa aposentadoria, na forma como está sendo constituída hoje, se aprovada a matéria na íntegra como está. Para os trabalhadores de educação, principalmente professores e esses servidores, quais seriam os principais prejuízos com essa reforma proposta? Nos trabalhadores de educação, você tem a parte que é igual aos demais servidores, que aí é uma perda generalizada, que é a perda da mulher, que ela passa a perder a aposentadoria que ela tinha 5 anos a menos. No caso específico da educação do magistério, essa é a melhor. Os dois segmentos mais penalizados na reforma é o magistério e o setor rural, o trabalhador rural. Esse será liquidado também na formatação, como está sendo feita a Previdência. E o professor, de modo geral, porque você já tem hoje duas situações. Primeiro, a garantia parcial de uma aposentadoria especial, que diminui 5 anos no tempo de contribuição e na idade, e 5 anos a menos para a mulher. Então significa dizer hoje que uma professora, para se aposentar, que precisava ter uma idade no serviço público, na Previdência própria, estou falando da Previdência própria nesse caso, que ele precisaria ter 50 anos, ela tem que trabalhar mais 15. E o mais grave, ela vai trabalhar mais 15 e não vai se aposentar nem pela média.
Com mais 15 anos que 65, na verdade, ela só se aposentará com 100% da média salarial se ela trabalhar 49 anos. Então, você imagine o que é uma professora que trabalharia 25, aumentar mais um patamar de 24 anos para trabalhar, para chegar a 100% da aposentadoria da média. Então, isso é liquidar completamente a esse profissional. Hoje, e nas condições de trabalho que tem o magistério público brasileiro hoje, as salas de aula superlotadas, sem condições de trabalho, sem estrutura, nenhum professor, nenhuma professora suporta passar de 60 anos trabalhando. Ela não terá mais condições física, orgânica, mental, intelectual para conseguir fazer uma educação de qualidade, na conjuntura hoje posta. Então é uma liquidação com a educação, vai piorar o quadro educacional com essa realidade e vai sacrificar cada vez mais a saúde dos trabalhadores.